Governo Lula bate recordes de gastos com passagens e diárias no primeiro trimestre de 2025. Não é uma surpresa, não é mesmo? As despesas totalizaram 789 milhões de janeiro a março deste ano. A alta real é de 29% ante o mesmo período de 2024. O valor registrado nos 3 primeiros meses de 2025 é o maior na série histórica iniciada em 2011. Nós vamos aqui ao gráfico ver com os nossos próprios olhos o nosso dinheiro sendo jogado aí ralo abaixo com viagens do governo Lula. Então tá aqui ó, os gastos com diárias e passagens desse primeiro trimestre de 2025. Lembrando que agora a gente começou mais agora, hein? O negócio tá feio. A gente tem aqui então a Dilma com mais de 600 milhões de reais em 2011 e aí depois ela consegue subir para mais de 700 milhões de reais. Tem uma queda em 2016, uma queda porque é o ano do impeachment, né? A Dilma sai, por isso que caiu. Entra Temer, o vampirão, com mais de 400 milhões de reais, vai para o Bolsonaro, assim, comparando com o governo, com a gestão do governo Bolsonaro, é irrisório o gasto, mais de 100 milhões de reais ali, mas comparado com todas as outras gestões, é onde o gráfico vai aqui, ó, para a pontinha, dá uma queda, e aí começa o nosso sofrimento com o governo Lula. Ele nos primeiros anos de governo Lula começou a gestão em 23, ele tem mais de 600 milhões de reais e agora está com maior gasto, 789,1. Então, assim, é muito dinheiro ralo abaixo. Josi, nós estamos falando, Josi, somente do primeiro trimestre. Nós não estamos falando da gestão completa, não, é o primeiro trimestre, são 3 meses. E se a gente colocar aí na balança outros gastos também em períodos bem curtos, ou em trimestres ou em bimestres, é uma característica desse governo petista. Estamos sem o áudio da Josi, ela lá, Vivi. Deixa ela ajustar. Oi? Agora, podemos. Desculpa. Eu quis dizer que isso fora os gastos não divulgados, né, Geise? Fora os gastos não divulgados, com o presidente que primeiramente falou que ia acabar com o sigilo, né? Tem muitos gastos, inclusive no sigilo. Tem esse recorde de gastos em viagens. E por que o do Bolsonaro tá mais baixo? Porque ele ia lá, dormia nas embaixadas. Lula não, Lula dorme em hotéis luxuosos. E aí quando a mídia divulga o valor das diárias, vai lá, a mídia assessora, ameniza a situação. E sabe o que é mais engraçado? É sempre essa galera que diz defender os mais pobres e vive conforme os luxos. Típico de tiranos socialistas. Defendem a pobreza, romantizam a pobreza enquanto eles vivem do capitalismo. Socialismo para vocês, capitalismo para mim. E aí entra, gente, eu quero também trazer a reflexão, qual o percentual de brasileiros, inclusive eleitores de Lula, que entendem isso daí? A gente está aqui divulgando e as pessoas têm acesso a essa informação, mas elas não querem saber, isso incomoda elas não querem discutir isso, elas acham que isso é um gasto normal para um presidente que está salvando o país. Isso que é mais difícil, a imunidade cognitiva, porque se a população quisesse mesmo se revoltar, ela não admitiria isso daí. Agora ela vai engolindo, aceitando, e isso está sendo normalizado, assim como as viagens da Janja são normalizadas. As viagens antecipadas da Janja, que foi 5 dias antes para a Rússia, foram normalizadas, e ela vive o luxo dela, vive as suas férias, está viajando o mundo. Para a gente pagar novamente uma viagem luxuosa para Lula nessa semana, né, viajar para a Rússia para se encontrar com o ditador Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, sobre o último golpe da eleição da ditadura, que ele não se manifestou, de ser uma democracia desagradável. Cada real que esse povo gasta sai do bolso do brasileiro, que acorda às 6 da manhã, pega o ônibus lotado, com o sol batendo na cara. Mas o mais triste, Geise, é que a população não reconhece. Poderia até reconhecer, mas não quer, porque prefere idolatrar o seu político. Ela empobrece bancando isso daí, se acostuma, e a gente que quer se revoltar, que quer mostrar que isso é inadmissível, a gente é taxado como simples oposição. Então eu acho que falta muito também do querer. Acho que o brasileiro tem a opção de não aceitar isso aí, mas muitas vezes eles não querem.
Carol, é completamente chocante o dado. Nós estamos falando de 789 milhões de reais em 3 meses. Assim, é um valor que dá para uma pessoa viver o resto da vida dela e as outras gerações, os descendentes dessa pessoa, ainda serem muito ricos. É disso que nós estamos falando, de um dinheiro que atravessaria gerações. Esse dinheiro foi gasto em 3 meses com viagens. Acho que o que choca não é nem só a Janja, mas o tamanho das comitivas. Quando você vê ali o falecimento do Papa, estava o presidente dos Estados Unidos junto com a primeira-dama. E a gente levou vários ministros do STF, presidente do Senado, presidente da Câmara, enquanto a gente estava com pautas fundamentais no Congresso paradas, como anistia, estava um presidente da casa na Itália na comitiva do presidente. A mesma coisa a gente viu no Japão. E além disso, não são só a quantidade de viagens, mas a qualidade das viagens. Para quais países o Lula está indo? O Lula vem se aliando em política externa com o que há de pior, em nome de mais liberdade econômica, de novos acordos comerciais, mas a gente vê Lula se aliando a ditaduras, não só da América Latina, mas de países africanos, e fazendo acordos que a gente até agora não conseguiu ver benefício algum. Então, acho que é aquela coisa, né? A mulher de César não precisa só ser honesta, precisa parecer honesta. A gente precisa dar o exemplo, tanto no executivo, quanto no legislativo, quanto no judiciário. Lembrando que a nossa corte é mais cara do que a realeza britânica. Então, é um gasto do poder público como um todo que a gente não está mais aguentando pagar.